Boa galera, hoje eu quero fazer uma análise do Bitcoin aqui, que eu acredito que ele está num momento histórico e que se a análise se confirmar certa, quem entender isso que eu estou falando aqui agora vai poder valorizar o seu patrimônio aí, ou dinheiro investido em muitas e muitas vezes. Então fique comigo aqui nesse vídeo, não perca e preste bem atenção. Esse aqui é o gráfico diário do Bitcoin, a gente tá vendo esse movimento lateral aí que ele vem fazendo desde janeiro, desde essa queda brusca que ele teve aqui. E eu acredito que ele está começando a sair desse canal lateral. Então vamos definir aqui primeiro como foi esse canal lateral, mais ou menos aqui, que é onde o preço mais tocou de fundo, né, de suporte. E ele ficou navegando aqui dentro desse canal. Uma hora ele subia, uma hora ele caía. E eu acredito que ele está saindo desse canal. Por que eu acredito isso? Esse daqui é o gráfico diário e no momento atual o Bitcoin ele está testando uma região que eu não vou nem traçar aqui, ó. Eu poderia traçar no diário, que ia dar exatamente aqui, essa região, caso ele ultrapasse aí os 75 mil dólares, ele vai sair desse canal e ele pode subir até aqui os 87 mil, 90 mil dólares, que é basicamente essa região aqui que é muito importante. E isso no diário, mas agora quando a gente muda aqui para o semanal, deixa eu colocar aqui no gráfico semanal do Bitcoin, a gente vê que esse movimento ele se confirma ainda mais, ou seja, o movimento no semanal ele não é igual no diário, porque no semanal esse movimento ele já vem com mais intensidade, ou seja, essa linha de tendência de baixa aqui ela está praticamente sendo revogada e o Bitcoin está prestes ou dependendo do ponto de vista que você quiser tomar, ele já saiu desse canal lateral. Na verdade não, ele tem que sair, ele tem que ultrapassar os 75 mil. Ele subiu aqui um pouquinho e voltou. Mas esse daqui é no gráfico semanal. Ou seja, se o Bitcoin sair dos 75, 76 mil dólares, ele vai buscar aqui fácil os 90 mil. E isso daí é uma valorização de quase 20%. Ou seja, se o Bitcoin valorizar 20%, imagine as altcoins quanto que vai conseguir. Vai ter muitas que vão dobrar. A gente vê aqui também o volume está crescendo, o RSI está apontado para cima, ou seja, isso daqui é praticamente uma leve tendência de alta, que eu acho que ele pode vir aqui até os 90. Mas existem alguns fatores geopolíticos que estão catalisando todo esse movimento. E o primeiro dele, e o mais eminente, é o Donald Trump, que nos últimos dias aí disse que vai bloquear o Estreito de Hormuz, o que vai pressionar o preço do Brent, né, preço do barril do petróleo, que vai continuar aumentando. E quanto mais tempo o preço do petróleo ficar alto, o governo eles não vão passar esse preço para os seus consumidores, eles vão imprimir, eles vão se endividar para conseguir bancar o preço do petróleo a níveis praticáveis no mercado, que o mercado consiga absorver sem aumentar muito o preço, sem gerar muita inflação, porque isso daí corrói a popularidade de qualquer político que está tentando se reeleger aí. Ou seja, o M2 vai aumentar. E o pior é que não é só os Estados Unidos, não é só o Brasil, não é só a Europa que está fazendo isso. É literalmente quase todos os países que dependem de petróleo de certa forma estão se endividando para conseguir não repassar o preço do aumento do petróleo para os seus consumidores. Ou seja, eles estão aumentando o M2. E se o M2 subir, ele vai subir o Bitcoin. Quer ver? Vamos colocar aqui o preço do M2, que é o... Então esse daqui é o gráfico do M2, a gente vê que ele está subindo, ele nunca nem teve um sinal de queda, ele vai continuar subindo, e ainda mais com essas guerras, geopolítica e não sei o que, cara. E o Bitcoin ele absorve toda essa impressão de dinheiro, ainda mais com compradores institucionais como a Strategy do Michael Saylor, que todo dia está comprando Bitcoin. Esses dias eles compraram, nossa, uma pancada de Bitcoin. E esse movimento não vai parar. Então, galera, se o Bitcoin ultrapassar esse canal, ele vai subir e vai levar todas as outras. E se o Bitcoin tá assim, a gente vê, pô, se o Bitcoin vai fazer aquele movimento, provavelmente a Solana também vai fazer. Esse daqui é o semanal da Solana, ele tá muito sobrevendido. É muito difícil que ela não venha aqui buscar pelo menos a região dos 120 mil dólares, que é praticamente mais ou menos onde vai dar ali a média de 200. Vamos traçar uma Fibonacci aqui no preço atual dela.
É basicamente aqui que ela vai descansar, caso o Bitcoin dê aquela porrada pra frente. E não só Solana, mas tem muitas outras criptomoedas que vão surfar esse momento de hype, como o Bitcoin, o Ethereum, a BNB também vai subir muito. E cara, por enquanto é isso. Eu vou trazer algumas análises de outras criptomoedas, outras altcoins que eu acredito que vai valorizar também durante esse período. E eu trago aqui mais tarde, tá? Fique com Deus, é isso. Até a próxima.